Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Aqui com a minha amiga Maria da Glória, escritora lá de Brasília, indicada aí pela Arlene Muniz, e ela vai contar a história dela para nós. Mas antes que ela comece a contar, eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo aí, que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, e você que puder e quiser dar um apoio financeiro para o nosso trabalho, o Pix é 045 196 94990. Ele vai passar depois aí no rodapé para vocês aí. Então, menina, conta a tua história para nós e como é que você começou na escrita. Primeiro eu vou me apresentar, né? Você já falou, eu sou Maria da Glória Santos Silva, conhecida por Glorinha, e eu estou vestida com a blusa bege, sou uma mulher negra, estou de coque, uso óculos, e estou aqui para falar um pouquinho da minha vida como escritor. Rodrigo, eu nasci na zona rural, meus pais eram analfabetos, e 2 vezes por semana ia uma moça ensinar os filhos dos trabalhadores do dono da fazenda a ler e a escrever. E aí eu aprendi a ler e a escrever. E comecei já essa paixão pelos livros, pelas letras, pela escrita. E viemos para Brasília. Cheguei em Brasília aos 13 anos de idade e foi a primeira vez que fui frequentar uma escola de verdade. Só que lá, pelo fato de eu já ter 13 anos, com crianças pequenas e negra, magra, muito magra, sofri muito bullying, muito mesmo. Mas isso não fez eu desistir dos meus sonhos, que era ler, era escrever, tinha vontade de ser professora, para poder compensar um pouquinho do que eu passei, não fazendo meus alunos passar pelo mesmo mal que eu passei. E comecei a ler Machado de Assis, Gonçalves Dias, Castro Alves, comecei a ler esse pessoal. Só que na minha casa era assim meio difícil, porque minha mãe não aceitava que a gente ficasse lendo, filha, mulher, porque tinha que fazer as coisas. E ela falava que a mulher não tinha precisão de estar lendo e escrevendo, bastava arrumar um marido, cuidar do marido, da casa e dos filhos, para que tá lendo? Para que tá escrevendo? Mas eu não me deixei vencer por aquilo. E comecei a estudar, tive que ir para o horário noturno, depois tive que sair do horário noturno e fazer o supletivo, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, em casa, ia na escola só nos bimestres para fazer as provas. E foi assim minha vida acadêmica. Aí, e como é que nasceu o primeiro livro seu? O primeiro livro nasceu assim. Eu trabalhava numa escola já como diretora e comecei a escrever poemas, crônicas, comecei a escrever, mas assim, não na intenção de lançar um livro. Eu escrevia porque toda festa que tinha, eu escrevia alguma coisa que era para a gente ler, para receber os pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, festa da família na escola. E eu começava a escrever. Aí eu fui incentivada pelo grupo de professores, por que eu não fazia um livro com tanta escrita que eu já tinha? Aí aquilo eu falei assim, escrever um livro? Eu não tinha pensado em escrever um livro, em ser uma escritora. Aí eu peguei esses escritos e fiz um livro. Aí nasceu esse livro aqui, Rodrigo, nasceu Pedaços de uma Vida. Nasceu Pedaços de uma Vida, que é um livro de crônicas. De uma Vida, tem quanto tempo que você lançou ele? Foi em 2008 para 2018, 10, 19, 20, 22, 23, 24.
tem 24 anos, foi em 2008. Certo. E daí, no caso, esse foi o melhor livro que você já fez, ou qual é os outros livros que você publicou depois desse? Desse aí aconteceu, Rodrigo, de eu ter depressão. Eu lancei o livro Pedaços de uma Vida em novembro de 2008. Quando foi em dezembro, meu marido teve AVC, e aí eu fui cuidar dele, fiquei parada por quase 10 anos, também fui acometida de depressão, aí parei total minha vida. Mas aí eu comecei a escrever, durante as horas que eu aguentava escrever, comecei a escrever isso aqui, ó, Depressão, a Dor da Alma. Onde conta. Nesse livro você retrata sobre o seu a sua depressão que você adquiriu. Eu retrato sobre a depressão e também sobre pesquisas sobre a depressão, sintomas da depressão, remédios, a indústria farmacêutica. É um livro, assim, totalmente diferente, porque tem minha biografia, quero dizer, tem a história da minha vida, o antes, o durante e o depois da depressão, e também tem toda uma pesquisa para mostrar para o leitor que não só são minhas palavras, para ser um livro mais credibilidade, que as pessoas tivessem crédito no que eu falasse, o Pedaços de uma Vida. E foi prefaciado pelo Dr. Augusto Cury, que ele é psiquiatra, palestrante e escritor de vários livros. Eu comecei a ler muitos livros dele e fui a uma palestra dele e pedi que ele fizesse o prefácio do meu livro. Ele falou para mim que não poderia fazer, porque ele é contratado de uma editora em Nova York e não poderia fazer, que ia pedir a equipe dele, a equipe Augusto Cury, para que fizesse o prefácio. Mas, para minha surpresa, ele fez o prefácio para mim e me mandou, e eu fiquei muito feliz. E você se emocionou? Muito. Fiquei muito emocionada, porque o privilégio de ter um prefácio pelo Dr. Augusto Cury são para poucas pessoas. Me senti honrada. Que legal. E foi o melhor momento da tua carreira como escritora, você considera isso? Considero. Mesmo o livro tendo sido feito em momentos tão tristes da minha vida, foi o melhor momento, porque com esse livro, eu sei que livros não curam ninguém, mas ele ajuda as pessoas a se motivarem a procurar ajuda para serem curados da depressão, porque fala assim, se eu fui curada, outra pessoa também pode ser curada. É um livro que motiva as pessoas a procurarem ajuda, porque as pessoas ficam com depressão e têm vergonha de pedir ajuda. E eu tive essa vergonha de pedir ajuda. E também, Rodrigo, eu fui ser curada totalmente da depressão, quando eu procurei ajuda, eu fui fazer um curso de psicanálise para me entender melhor. Terminei virando psicanalista. Hoje eu tenho um consultório de psicanálise e hipnoterapia, terapia também, onde eu ajudo pessoas, principalmente mulheres, a vencerem a depressão. Hoje eu sou uma mulher curada para curar. E através dos meus livros e das minhas palestras e dos meus atendimentos, das minhas sessões terapêuticas, eu consigo ajudar vidas. E como é que você fez na pandemia? Você atendia muito online? Como é que eram os teus atendimentos? Online. Eram totalmente online, porque não podia ter contato com as pessoas. Sim. E qual foi o caso, e deixa eu te perguntar agora, e qual foi o caso mais difícil que você já pegou nesse tempo todo que você atende as pessoas? Foi um caso de um pai que abusava de uma menina, abusou da filha dele, dos 8 aos 18 anos. Esse caso ficou marcado na minha vida. Quer relatar mais um pouco sobre ele? Ela se queixava que ela se tornou-se uma mulher lésbica, uma mulher homossexual, porque não aceitava homens devido ao relacionamento dela com o pai dela. E aí, isso aí me impressionou. Ela não queria saber de homem, porque ela achava, na cabeça dela, os homens machucavam. Porque ela relatou que
o sexo que ela fazia com o pai era sexo oral. Então, ela acostumou com aquilo que não queria saber de homens, porque era um relacionamento que machucava ela. Então, isso marcou muito a minha vida. Uhum. E quantos... e se a pessoa quer adquirir o livro seu, esse que você retrata sobre a sua depressão, como é que faz? Assim, está à venda? Como é que é? Está à venda, sim, mas aí a pessoa tem que entrar em contato no meu Instagram, ou não, então... Depois a gente fala no final da live, de você deixa o teu contato pessoal aí. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre os teus livros. O que eu tenho a falar, sim, ainda vou falar mais um pouquinho sobre esse aqui, é infantil, esse aqui. É a Onça Jaguatirica. Eu fiz 2 livros para adulto e 2 para crianças. Aí esse aqui foi lançado esse ano. Aí nesse livro aqui conta a história, serve para crianças e adultos, conta a história da onça jaguatirica, a menor onça que existe, o animal que está em extinção, e o maior peso dela é de 18 quilos, mas não se encontra mais ela com esse peso. Está se encontrando com 12 quilos e com 85 centímetros. Então, são curiosidades que nem adultos sabem. Então, é um livro muito bom, essa Onça Jaguatirica, é infantil, mas que serve também para adultos. É a história da Onça Jaguatirica. Aí também, Rodrigo, eu fiz esse aqui, esses 2 foram esse ano. Esse aqui é a Lagarta e a Rima dos Números. Esse livro pega de 0 anos em diante, porque a criança já vai aprender a ler a leitura visual, tanto de números como das letras. Aí fala dos alimentos, fala das frutas, verduras. É um livro muito legal. Está tendo uma repercussão muito grande. Eu estou fazendo lançamento em vários lugares aqui em Brasília e está sendo muito bem visto, muito procurado e muito bem vendido esse livro aqui. Certo. Uhum. Agora me conta, você vai participar da Bienal de Portugal? Como é que vai ser? Vou. Eu fui convidada a participar da Bienal de Portugal. Eu viajo para Lisboa dia 6 de junho. Estarei lá no pavilhão H40 da Rede Sem Fronteiras. Eu vou estar lá expondo e vendendo meus livros nos dias 7, 8, 9 e 10. Vou dar entrevista também para as emissoras portuguesas de lá, da Europa e de vários países onde fala a língua portuguesa, com mais de 30 países. Vou estar lá, sim, do dia 7 ao dia 10 expondo meus livros lá no pavilhão Pavilhão Sem Fronteiras. Uhum. Agora, falando mais um pouquinho sobre o seu livro do Pedaço de uma Vida, como é que foi a aceitação dele, assim, lá em Portugal, por exemplo? Você recebeu algum testemunho sobre ele? Ainda não, porque quando eu já fiz um vídeo para ser mostrado lá, mas só vão começar a mostrar do dia 29, que é dia 29 que vai começar a feira. Vai do dia 29 de maio, no pavilhão Rede Sem Fronteiras, do dia 29 de maio, 16 de junho. Então, ainda sou proibida de mostrar o vídeo que foi gravado para lá, que vai ser mostrado no dia da inauguração da feira. E eu tenho uma crônica aqui que eu gostaria de ler, eu posso? Pode ler sim, à vontade. É uma crônica, o nome é O Parto Difícil. Ela começou a passar mal na tarde do dia 17 de janeiro de 1999. Retorcia-se de tanta dor. Chorava dentro daquele quarto. Estava em trabalho de parto e ninguém lhe dava uma palavra de conforto para aliviar aquelas dores terríveis. Embora se saiba que palavras não aliviam dores físicas. Quando alguém está por perto, a impressão que se tem é que a dor será dividida. Porém, ela se encontrava sozinha com seu sofrimento. Eu tinha saído para trabalhar pela manhã e quando cheguei já de noite, alguém me avisou que desde a tarde ela se contorcia de dor. Fui ao quarto, compadeci-me, conversei um pouco com ela, porém não a ajudei muito. Saí de lá meio triste.
mas continuei com meus alfazeres na minha labuta diária. A noite se passou e veio um lindo dia. Ela continuava em trabalho de parto. Fui trabalhar e ela continuou sofrendo. Foi então que a Zena avisou ao meu marido o que estava ocorrendo. Ele, melhor do que eu, que sou mulher, e já passei pela dor do parto, ao receber a notícia, ficou muito preocupado e foi direto para o quarto dela, onde pôde perceber o quanto sofria. Ela já estava sem forças, tamanha era a dor, sem se alimentar e sofrendo há quase 12 horas. 2 lágrimas rolavam pelos olhos dela, como se fosse uma despedida. O meu marido não resistiu àquele sofrimento, chorou também, e conversando com ela, disse assim: minha querida, não nos deixe, nós gostamos muito de você. Por favor, não morra, coloque um pouquinho mais de força, que você vai conseguir. Naquele momento, a nossa bichana, é assim que chamamos aquela gata siamesa de olhos azuis, fitou profundamente os olhos do meu marido e compreendeu que valia a pena viver, pois tinha alguém que se importava com ela. E num esforço sobrenatural, como se fosse um ser humano, colocou tanta força que a cabeça do primeiro filhote começou a aparecer. E o meu marido a ajudou no nascimento de seus 4 gatinhos. E a nossa bichana ficou conosco até o ano de 2004. E aí, gostou? Maravilha, gostei. Como é que surgiu a inspiração para fazer esse texto? Eu não sei, é coisa mesmo de Deus. E tem vários desse tipo, só que não é com a bichana. É porque a crônica, ela leva a pessoa a pensar que é uma coisa e o final é outra. Tem muita coisa, muita crônica maravilhosa. Eu não sou o Rubens Braga, né, que fez as 200 crônicas escolhidas, mas eu sou a Glorinha, que fez muitas crônicas aqui nesse livro, que são maravilhosas. Viu? E qual que é os temas que você trabalha nas suas crônicas? Como que você falou? Repita. Vamos lá. Qual que é os temas que você trabalha quando você vai criar uma crônica nova? Eu uso Temas. Uhum. Temas atuais, temas que já passei por eles, esse aí eu já tinha passado por eles. Temas atuais, política, religião, sociedade, família, tudo, escola, educação, saúde. Eu uso coisas atuais, coisas do cotidiano e transformo em crônicas. Uhum. Agora, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o livro da depressão. Você pesquisou muito antes de fazer o livro para ajudar as pessoas? Não. Eu fiz o livro primeiro, depois parti para as pesquisas, que os capítulos estão divididos, onde fala a minha história, depois a farmacêutica, né, a história dos remédios, uhum. e as histórias da depressão de um modo geral, os tipos de depressão, o que leva uma pessoa à depressão, como sair dela, aí foi pesquisa. E o meu exemplo de vida de como eu saí da depressão, o que eu aguentei na depressão. Aí as pessoas perguntam bem assim, Rodrigo, mas o que te levou à depressão? Aí eu te falo, a depressão não é o que te levou. A depressão, a gente não vai dormir bonzinho e acorda no outro dia com depressão. Não. A depressão é um processo, Rodrigo. E há vários tipos de depressão. Às vezes a pessoa está ali sorrindo por dentro, por fora, mas por dentro está morrendo. Tantas pessoas que estão ali alegres, numa boa, e depois saem e vão e tiram suas próprias vidas. E as pessoas pensam bem assim, mas fulano era tão alegre, ela era tão feliz. Ninguém está dentro do outro, Rodrigo, para saber o grau de felicidade, o grau de alegria. Muitas vezes a pessoa sente uma solidão muito grande, né? Assim, sei lá, eu acho, pelo menos. Com certeza. Sentir solidão, todos nós podemos sentir. A solidão é uma coisa que acaba com a pessoa, com o ser humano, né? Mesmo que ele não esteja muito com a depressão muito grave, né?
A depressão é uma coisa que destrói o ser humano por dentro. Você não acha? Exatamente. Exatamente. É por isso que o nome do meu livro é Depressão, a Dor da Alma. Ninguém avalia a dor de uma alma, Rodrigo. Não, Só ninguém. sabe isso quem sente a depressão. A depressão é um mal tão horrível que, para muitas pessoas, ver você com depressão, falar é frescura, é falta de Deus, é falta do que fazer, sendo que, na verdade, não é nada disso. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa de Deus, eu estava dentro da igreja e ainda estou, e passei por depressão. Aí, quem está num patamar assim, pensa bem assim, eu não vou falar que estou com depressão, senão vão pensar que é demônio, vão pensar que eu que eu estou em pecado, mas não é nada disso. As pessoas poderiam se conscientizar que depressão não é pecado, que depressão não é falta de Deus, depressão é algo que vem de dentro, que, às vezes, na barriga da mãe, a criança escuta coisas que ela não queria escutar. Passa por uma infância escutando coisas, não estou aqui para condenar as mães, porque a mãe dá para o filho o que ela tem. A mãe não vai dar o que ela não tem, o que ela não sabe dar. Eu não estou aqui reclamando da minha mãe. Minha mãe me deu o que ela pôde dar. Meu pai me deu o que pôde dar. Mas, às vezes, nós pais falamos palavras duras com os filhos e aí falou para vários filhos. Um ficou com depressão, outro não. Nós não somos iguais. Cada pessoa absorve de um jeito uma palavra que o outro fala. Um abuso que sente, não estou falando de abuso sexual, abuso de maltratos, abuso de violência, abuso na educação, abuso no tratar, estou falando desse tipo de abuso, não só abuso sexual, abuso da violência, abuso do alcoolismo em casa, abuso das drogas, abuso de ver os pais brigando, abuso de ver os pais batendo na mãe, batendo nos filhos, tudo isso vai somando no dia a dia. Eu não estou dizendo que foi o meu caso, eu estou falando de vários casos que existem. Uhum, certo. Mas você quer destacar mais alguma coisa sobre o livro, sobre o seu livro, desse que você fala da sua depressão? Quer destacar algum medicamento que você colocou aí? Eu não posso, assim, digamos, falar a troca de medicamentos, porque nós que fomos pacientes, ou mesmo somos Mas o que, por exemplo, assim, você não pode, por exemplo, falar o que ajudou você, assim, a sair? O que me ajudou foi terapia, já te falei que fui procurar psicanálise, a terapia e a fé em Deus. Eu sou muito espiritual nesse sentido, de falar, se você também só cuida de remédio e não cuida do seu espírito, você não acreditar em você, que você vai vencer, acreditar que tem um Deus que cuida de ti, no meu modo de pensar, não estou falando aqui de religião, estou falando eu pensei assim, e busquei ajuda, não é que eu não estivesse buscando a ajuda de Deus, mas eu procurei tratamento, e aí fui me tratar, e fiquei tão extasiada, fiquei tão bem, que agora eu trato os outros. Que maravilha. Essa é a Glorinha, meu povo. Ela que está contando a sua história de superação aqui para nós, né? Que está me deixando feliz aí com a participação dela aqui no nosso programa. Glorinha, você quer deixar suas redes sociais aí antes da gente finalizar? As minhas redes sociais @glorinha.psicoterapeuta. O Instagram. @glorinha.psicoterapeuta. E o meu WhatsApp, quem quiser falar no WhatsApp, é 61-99281-3195. Tanto a gente atende... Repito? Pode repetir o zap. 61-99281-3195. Atendo online e atendo presencial. Atendo gente do Brasil inteiro, do mundo. E tem dado resultado. Rodrigo, eu tenho... Nossa, eu fico feliz. A pessoa entrar assim, ruim, e sair sorrindo, é o que me satisfaz. E sair feliz da terapia.
E ainda sai levando o livro, tanto para ela como para os filhos, como pedaço, Depressão, a Dor da Alma, Pedaços de uma Vida, A Onça Jaguatirica e A Lagarta e a Rima dos Números. Tanto como... Agora, deixa eu questionar uma coisa, Glorinha. Igual eu falo para os outros escritores que vêm participar aqui comigo. Esses seus livros, você não pensou de fazer em áudio, não? Eu não tinha pensado, mas o povo está me cobrando fazer em áudio e também esses infantis, porque foi lançado muito em escola especial para crianças de educação precoce. Hoje, 2 professoras pediu para eu fazer com braille também para as crianças. E eu estou pensando em fazer também, porque esse aqui em Brasília estourou mais na escola de educação precoce, porque as crianças chamam muita atenção. Então, eu preciso pensar nessas opiniões que as pessoas estão me dando, porque eu sei que vai valer a pena. Eu preciso fazer. Com certeza. E o que mais queria te perguntar? Eu gostei que você veio participar aqui, viu? Queria saber se você quer indicar alguém aí para um próximo programa. Marlete Magalhães. A escritora Marlete Magalhães. Ela é professora, escritora, maravilha. Quero mandar um abraço aí para a Arlene Muniz aí que está assistindo nós. Aquele abraço, minha amiga, e muito obrigado por ter indicado aí a Maria da Glória. Glorinha, você volta outras vezes aqui? Eu volto sim, na hora que quiser. Opa. Sim, eu não falei uma coisa. Dia 8 eu falei da Bienal de Portugal, mas eu estou com um livro em andamento, que é uma coletânea, não é só eu, são 10 escritores do Instituto Romani, que o livro chama o Instituto Romani. O livro chama O Próximo Nível, o nome do livro. E vai ser lançado lá em Genebra, na Suíça, dia 8 de novembro. Provavelmente, se Deus me der essa posse, estarei também em Genebra, na Suíça, dia 8 de novembro, lançando o livro O Próximo Nível. Maravilha. E quem que é essa escritora que faz parte contigo do livro? São vários. São o Diomário, o Samuel... são vários, são 10. Comigo são 10. São vários autores que fazem parte comigo nesse livro. Tá certo. Glorinha, obrigado, minha amiga. O vídeo vai estar disponível para todos amanhã. Tá ok? Tá bom. Valeu, brigadão. Foi um prazer estar falando contigo aqui. Quando precisar, estamos aí, tá bom? Então tá bom. Vai desculpando. Agora eu tenho, às 17 horas, eu tenho outra live com a Diandreia, lá de Portugal, direto de Portugal. Então, agora às 17 horas eu já vou me ocupar outra vez. Então tá bom. Muito obrigado, Glorinha. Aquele abraço. Obrigada a você. Tchau. Foi muito bom falar contigo. Obrigadão.